A taxa de desemprego no país subiu para 6,2% em março, depois de ficar em 5,7% em fevereiro. O resultado é um pouco menor do que o observado no mesmo período de 2011, quando a taxa ficou em 6,5%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população desocupada aumentou 8,8% em relação a fevereiro e totalizou 1,5 milhão de pessoas. O número representa um acréscimo de 122 mil pessoas procurando trabalho no período. Na comparação com março do ano passado, a população desocupada ficou estável. Estar em dia com as contas nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas pessoas têm o hábito de comprar compulsivamente, que poderia ser evitado se a educação financeira começasse dentro de casa. Você vai conhecer agora histórias de pessoas que endividaram, mas que estão tentando se reorganizar. Exemplos que podem ajudar a se livrar da inadimplência. Aos 21 anos, Rodrigo já acumula uma dívida de R$3 mil. A falta de limites com o dinheiro levou o publicitário a gastar compulsivamente, mesmo quando estava desempregado. Hoje tenta se reorganizar e já tem uma meta: quitar 70% das dívidas até o fim do ano. Diante do meu salário, eu sempre tiro uma parte do salário para estar pagando contas que eu tenho a pagar, né? Muitas foram renegociadas, né? Para diminuir até os juros, porque se for ver, seria até muito mais do que a minha dívida líquida, né? E aí a gente negociou e tudo e vai pagando um pouquinho por mês e devagarzinho a gente chega lá. Administrar o que se ganha, às vezes, não é uma tarefa fácil. O que deveria ser solução para os problemas acaba virando uma dor de cabeça quando o desejo de gastar além do que se pode fala mais alto. E não são só os adultos que caem na inadimplência. Está cada vez maior o número de jovens inadimplentes no país. E são eles os campeões de inadimplência em cheques. É o que mostra uma pesquisa realizada em 2011 pela empresa Telecheque. O índice de inadimplência chegou a 17% entre os consumidores de até 20 anos. Já entre as pessoas acima de 60 anos, apenas 3% estão endividadas. Em Governador Valadares, o índice de inadimplência caiu 4% entre 2011 e 2012. Mas ainda não há motivos para comemorar. Os calotes são recorrentes no comércio da cidade. Olha, são vários fatores que podem levar à inadimplência. Às vezes ela acontece por falta de planejamento, né? Aquele consumidor que não faz um planejamento e sai pela empolgação, às vezes com o desejo de presentear, né, em datas comemorativas, aí ele sai às compras e compra. Depois, né, chega no final do mês, ele verifica que não consegue cumprir com os compromissos assumidos. Às vezes por algum imprevisto que acontece na vida da pessoa, uma perda de emprego inesperada, às vezes uma doença na família, né? E tem aqueles também que já têm o hábito mesmo de comprar, né? Comprar, às vezes é um comprador compulsivo, então ele não avalia. Então ele sai às compras e aí, se ele encontrar facilidades, ele compra além da capacidade de pagar. As roupas, os calçados e os eletrônicos lideram o ranking dos produtos que mais levam os jovens ao endividamento. Mas eles não são os únicos. Nas ruas da cidade, não é difícil encontrar pessoas que estão com a corda no pescoço ou já tiveram alguma experiência com a má gestão do dinheiro. Você gasta mais do que ganha? Não, É controlada nas contas? controladíssimo. Mas você acha fácil controlar? Como que é? Difícil, muito difícil controlar. Tem algumas oportunidades de ter alguma novidade, a gente vê, vamos dizer, uma TV, alguma coisa. Quando que você está em falta na sua casa, você muitas vezes extrapola ali e compra aquilo que não, talvez nem deve, né? Eu gasto conforme eu ganho. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto.
Segundo especialistas, o que leva uma pessoa à inadimplência é a falta de uma educação financeira, que deve começar dentro de casa. Muitos jovens não são orientados pelos pais e caem na tentação de comprar além do que se pode gastar. Só nos últimos meses, o índice do descontrole de gastos entre consumidores de até 25 anos passou de 11% para 18%. Este administrador tem a fórmula para diminuir o déficit financeiro das famílias brasileiras. Segundo ele, empresas e escolas também têm um papel de educar as pessoas para o uso correto do dinheiro. Já os pais já devem evitar o excesso de liberdade dos filhos na hora de comprar. Os filhos, quando começam a ter acesso e começam a lidar com o dinheiro, eles ainda não têm maturidade, não têm uma condição madura de administrar sozinhos esse dinheiro. Alguns às vezes sim, mas a grande maioria não. E todos hoje têm acesso fácil ao cartão de crédito, têm acesso fácil às compras parceladas. Então os pais precisam orientar, precisam cuidar para que eles não se tornem corresponsáveis por isso, porque vão acabar tendo que assumir essa dívida para poder quitá-la. Ana Lúcia consegue andar na contramão das dívidas. Desde criança, aprendeu com os pais a administrar a mesada. Hoje faz questão de transmitir a lição aos filhos. Todo mês eu viro para eles e falo assim, olha, vocês têm X por mês e nós vamos estar administrando esse dinheiro. Vocês vão ganhar toda segunda-feira tanto, ou R$2, ou 3, e assim eles vão administrando na semana. Eu prefiro que eles aprendam agora a lidar com o dinheiro deles, aprendam a economizar, aprendam a gastar o dinheiro correto, porque no futuro eles vão ser adultos, né, que saberão economizar, saberão a lidar com o próprio dinheiro deles. E para quem sonha em trilhar o exemplo de Ana, algumas dicas podem ser valiosas. É sempre não gastar mais do que ganha, é sempre cuidar que o planejamento ele seja cumprido dentro do seu orçamento e se você já está com muitas dívidas, renegocie essas dívidas, se organize para que você ganhe, para a sua renda seja capaz de quitar essas dívidas. No próximo bloco. E a famosa CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, se tornou um artigo de primeira necessidade para os brasileiros. Em Valadares, o crescimento da cidade e as facilidades em adquirir o veículo próprio alavancaram a busca pela habilitação. A carteira de habilitação é um marco da independência, principalmente para os jovens. Difícil é passar nos concorridos testes. Jonathan fez várias aulas, chegou a ser aprovado na prova de legislação, mas já tentou por 5 vezes o exame de rua e não conseguiu. Gastou R$ 1.300 e às vezes fica sem entender por quê. A última vez que eu fiz foi em dezembro e tomei pau de novo, estava chovendo e tal. Mas aí aconteceu, aí em janeiro minha pauta venceu. Eu tenho que pagar outra taxa para fazer a prova de legislação de novo. Eu já passei no ano passado. Então vou ter que fazer a prova de legislação, fazer de novo. E para depois ir de novo tentar fazer outro exame de direção. O Detran exige 20 aulas por categoria, mas nem sempre este número é o suficiente para deixar o aluno completamente pronto para a prova. Cada aula chega a custar de R$ 30 a R$ 40 e uma reprovação pode sair caro. Em Valadares, no ano passado, o índice de reprovação na prova de rua chegou a 75%. Nos 2 primeiros meses deste ano, dos 3.723 candidatos, 2.645 foram reprovados. Segundo o delegado de trânsito, o índice de reprovação pode ser considerado alto, mas, por outro lado, a rigidez do exame ajuda a preparar os condutores inaptos à direção. O candidato tem que ter consciência que as regras para a realização do exame são impostas pelo Denatran. Não são uma exclusividade de um ou outro local, eles são aplicados no país inteiro, né? Os examinadores são pessoas preparadas, que fizeram cursos, se submeteram a exames também, né? Para estar avaliando aqueles candidatos que estão realizando seu exame. É preciso desvencilhar-se desse medo que os candidatos têm, né? O exame pode ser tentado várias vezes, caso o candidato não consiga aprovação na primeira vez, e basta que ele seja aprovado uma vez.
As autoescolas são padronizadas pelo Estado e não tem como facilitar a vida dos candidatos. Primeira coisa que o aluno faz, ele vai ser caminhado para uma clínica para fazer o exame de vício psicotécnico, né? Aí, segundo passo, passou lá, ele tem que voltar na autoescola para cadastrar os seus digitais, a biometria, para iniciar fazendo o curso da legislação com a carga horária de 45 horas. Cada aula de 50 minutos, assim abrindo as matérias. A gente vai dar vários testes para ele, antes dele concluir e fazer a prova lá no Detran. A gente faz com ele uns 7 simulados para ele estar preparado, até mesmo por causa do índice de aprovação da autoescola, né? Ele está bem apto a fazer sua prova e passar e receber uma pontuação. O nervosismo é apontado como o principal vilão na hora dos testes. Mas agora, a tecnologia pode ajudar um pouco os candidatos, pelo menos para a prova escrita. Nessa autoescola, um simulador de prova de legislação online vai fazer o papel do avaliador. E o candidato pode fazer as simulações de onde estiver. Com essa nova legislação e com as mudanças que o Detran está implantando, em Valadares, por exemplo, nós seremos uma das poucas cidades do estado a ter a prova eletrônica, que é um sistema totalmente diferente. O candidato ele não vai fazer a prova de papel, não vai ter que preencher o gabarito de papel. Um grande problema que o candidato tem é errar o gabarito e ter a questão anulada. Com a prova eletrônica isso não vai acontecer, né? Ele vai sentar na frente de um computador, vai usar um teclado parecido com um teclado de urna eletrônica e vai escolher as opções. Toda vez que ele precisar de mudar a resposta, ele pode mudar durante o tempo de prova. No próximo bloco, presos 2 suspeitos de integrar quadrilha que assaltava caixas eletrônicos na região. E ainda novos comandos na Polícia Militar de Valadares. É no próximo bloco.